Nós nos encontramos na rua Recife, número 101, na residência do senhor Armínio Venturini, que reside em Catanduva desde 1937. Então, inicialmente, eu vou fazer uma pergunta para o senhor Armínio Venturini. Senhor Armínio, nós sabemos que o senhor trabalhou há muitos anos no Hospital Padre Albino. Quantos anos o senhor esteve ligado àquele hospital? Olha, primeiro de tudo, eu quero pedir às pessoas que estão me ouvindo, se eu falar alguma palavra errada, para eles me perdoar, porque eu não tenho um estudo assim próprio para falar feito uma televisão, né? Uma câmera de televisão, de cinematografia. Então, o seguinte, a pergunta que o senhor me fez foi a seguinte: eu vim para Catanduva em 1937. Eu trabalhei, no começo, eu trabalhei na prefeitura. Eu trabalhei 9 anos na prefeitura. Conta 9 anos, mas eu trabalhei 8 anos, e 1 ano eu esteve no Exército, e esse ano contou como eu fosse funcionário da prefeitura, inclusive eu recebia da prefeitura. Depois, então eu saí, e trabalhei assim na cidade mais uns tempos. Aí em 49 eu fui para São Paulo. Fiquei 9 meses em São Paulo trabalhando. Depois eu voltei para Catanduva. Em 1950 eu comecei a trabalhar no Hospital Padre Albino. E trabalhei 43 anos lá no Hospital Padre Albino. Muito bem, senhor Hermínio. O senhor não tem que se desculpar nada, senhor Hermínio. O senhor é uma pessoa muito simples, mas essa simplicidade é que lhe dá o valor. Eu o conheço de muitos anos, o senhor sempre foi um profissional correto, um homem muito íntegro. Então nós não estamos aqui para verificarmos não sei quanto a sua maneira de dizer e de falar. O importante é que o senhor sempre falou com muita honestidade, com muita probidade. Então eu gostaria de aqui, senhor Hermínio, de fazer uma pergunta inicial. Então, inicialmente, qual foi o tipo de função que o senhor exerceu no Hospital Padre Albino? Eu comecei lá no Hospital Padre Albino trabalhando como encanador e folheiro, porque eu fazia todo o serviço lá. Era encanador, era folheiro. Inclusive as calhas lá da pediatria, da maternidade. Aquelas calhas, aqueles condutores, foi tudo eu quem fiz aquelas calhas lá. E foi feito tudo na mão, porque não tinha máquina para fazer. Foi feito tudo na mão, num macete mesmo. E quem quiser ir lá ver, está até hoje lá, pode ver que está tudo bem feitinho. Eu trabalhei sempre com amor naquele hospital. E eu trabalhei assim muito tempo nesse serviço de encanamento. Depois, o Padre Albino, um dia tinha um homem que trabalhava com o Padre Albino. Ele não é que trabalhava, ele era do asilo. E ele, quando o padre ia pedir donativo nas fazendas, ele sempre ia junto para ajudar. Um dia eu estava meio folgado e ele me falou, até ele se chamava-se Durval. Durval Bonfim, o nome dele, ele já faleceu. Então um dia ele falou: ô Hermínio, você não quer ir com nós hoje lá, pedir um donativo para o hospital? Eu falei: Durval, eu não vou não tenho jeito para isso. Eu falei: não, vamos, você vai ajudar nós lá um pouquinho. Aí peguei e falei: não, eu vou. E fui com ele. Só que nesse tempo, nós ia pedir donativo para o hospital, era com o caminhão da prefeitura, que a prefeitura dava o caminhão para o Padre Albino. Toda vez que precisava de ir no sítio, pedir donativo, uma vez ou 2 por semana, o Padre Albino pedia o caminhão na prefeitura e eles davam o caminhão. Então a gente sempre depois do almoço ia pedir donativo. Voltava de tarde, da noite, mas pedia bastante coisa. Eu fiquei muito tempo fazendo esse serviço. Aí, um dia eu estava trabalhando e o Padre Albino falou assim: ô Hermínio, ele tinha um jeito gozado de me falar, ele não falava o Armínio, ele falava: ô Armínio, tu não queres hoje junto com nós pedir um donativo? Eu falei: Padre Albino, eu podia continuar pedindo donativo, mas tem tanto serviço aí, fica tudo parado, agora tem o serviço da pediatria para fazer, e não tem encanador para isso. Eu falei: olha, então você arruma uma pessoa que faça isso, você arruma uma pessoa e você vai continuar pedindo junto com nós. Então eu fiz isso, eu arrumei um encanador, ele ainda é vivo, ele chama Oreste Marete. Aí eu falei com o senhor Oreste, e o senhor Oreste foi trabalhar lá pegou o serviço que eu fazia de encanador. E eu continuei pegando os donativos junto com o Padre Albino. Todo dia eu saía com...
O senhor Hermílio, então aqui, como o senhor acabou de afirmar, inicialmente o senhor saía juntamente com o motorista da prefeitura e mais o senhor Albino, os senhores percorriam a zona rural do município de Catanduva. Depois nós temos conhecimento que o Padre Albino ganhou do governo do estado um Jeep. Aí então o senhor passou a dirigir este Jeep. Então, senhor Hermílio, eu gostaria que o senhor contasse aqui agora para a gente, né? Quando o senhor saía com o Padre Albino, que horas os senhores estavam acostumados a sair? Se era de manhãzinha, era de tarde, não havia hora. E também, quando o senhor saía com ele, qual era o procedimento? O que vocês faziam no sítio? Os senhores andavam muitos quilômetros, os senhores iam muito longe, a cata de frango, de peru, de cabrito, né? De animaizinhos de pequeno porte, para trazer para Catanduva, né? Para que o Padre Albino pudesse, né, usar esses animaizinhos nas quermesses. Então, gostaria que o senhor contasse como que era a saída de vocês na zona rural de Catanduva. Olha, foi o seguinte, então, como eu estava falando, eu saía sempre com o caminhão da prefeitura, pegar o donativo. Depois, um dia, o Padre Albino foi em São Paulo e pediu para o governo uma condução. Aí ele veio e me trouxe um recado, falou: Hermínio, eu ganhei um jipão de guerra. Ele falou, eu ganhei um jipão de guerra. Eu pensei que era um jipe grande, né? Mas não era um jipe comum desses pequenos. E ele falou: olha, você vai aprender a dirigir, porque eu não sabia dirigir. Você vai aprender a dirigir para nós, com esse jipe, buscar as coisas no sítio. Aí eu fui aprender a dirigir, aprendi. O doutor Emílio Poloni, que era o delegado nesse tempo, o doutor Emílio me deu a carta, tudo certinho, e aí eu comecei a sair com esse jipe. No começo eu me embaraçava um pouco, eu não tenho muita prática, mas já fui pegando jeito logo, e comecei a sair. Então a gente saía sempre assim, de manhã, às vezes 7 horas, 6h30, 7 horas, nós já saía. Ia para as fazendas. Quando era aqui na região de Catanduva, a gente saía essas horas. Agora, quando era longe, nós íamos em Irapuã, Catiguá, aqui nessa cidade perto aqui, Tabapuã, em toda essa cidade. Quando era cidade longe, nós saía bem cedo e a gente levava um lanche. A irmã preparava um lanche para o Padre Albino. O lanche que preparava para ele era assim, um pãozinho doce, uma banana maçã, e uma manteiga, um pedacinho de queijo. Isso era o lanche dele. E eu levava um lanche bom, porque a irmã fazia um lanche meio reforçado para mim. Era pão, um bife, uma garrafa de leite que eu levava. E quando chegava na hora do almoço, nós parávamos numa sombra, ele comia aquele pedacinho de pão, com aquelas 2 bananinhas, e eu comia meu lanche, ele pegava e ia embora. Ia embora e continuava pedindo. Eu ficava assim, às vezes o dia inteiro nós ficávamos no sítio. Andava mesmo, ia Tabapuã, andava em todos os fazendeiros, pedia, ganhava vaca, ganhava leitoa, ganhava café. Olha, café e arroz, o tempo que o Padre Albino pedia, nunca faltou lá no hospital, sempre tinha de sobra. Uma ocasião, o Orlando Zancanella arrumou para ele uma remessa de arroz, semente de arroz. Tinha ficado velho, ele arrumou para o Padre Albino. Eu cheguei, entre o que ele deu e o que eu tinha lá no depósito, que era no porão da maternidade, cheguei a ter 400 sacos de arroz empilhado lá dentro. Café, ele ganhava sempre o café torrado. Da torrefação ele ganhava o torrado. Aquele que ele ganhava em grão, ele deixava armazenado, no fim do ano a gente juntava e vendia o café. Quase todo ano vendia 100, 120 sacos de café em grão. Quem comprava era o Bom Giovanni. O Bom Giovanni que comprava o café nosso. Então, o café torrado, aquele que ganhava limpo, ele mandava torrar e moer. Uns ele ganhava da torrefação, outro esse café limpo ele ganhava e mandava torrar. E arroz, feijão, chegava a ter 20 sacos de feijão, 25 sacos de feijão empilhado lá. Milho, tinha milho para o gasto, ganhava milho para o gasto. E toda essa mercadoria era ganhado assim do pessoal da região aqui. Muito bem, então a gente observa aí que o Padre Albino, né, ele teve um respaldo muito grande
toda essa boa gente aqui da região de Catanduva, né, sempre o serviu, porque via nele uma criatura de Deus, realmente, né, imbuído do propósito de fazer com que aqueles mantimentos, né, aquele material que ele recebia em doação, ele transformasse, né, em numerário para poder realizar as suas obras de caridade em Catanduva. O senhor Emílio, eu gostaria que o senhor contasse para a gente também, né, quando os senhores chegavam lá no sítio, né, como é que ele era recebido pelaquela gente simples, aquela gente boa lá da zona rural? Como é que eles se dirigiam ao Padre Albino, né? E quando o senhor saía com ele assim, à procura de um frango, de uma leitoinha, como é que ele procedia? E também, o que aquelas pessoas procuravam fazer para o Padre Albino? Elas lhe ofereciam café, elas procuravam dar a ele uma atenção toda especial, a gente sabe disso, né? A gente gostaria que o senhor contasse aqui, em detalhes para a gente, o que ocorria quando dessas suas andanças pelo sítio ao lado do Padre Albino. Olha, quando ele saía para o sítio, o Padre Albino, ele geralmente não tomava nem café na casa de ninguém, nem café, ele não tomava água, ele não tomava café, eu não sei. Eu acho que ele tinha um poder, porque eu vivia o dia inteiro tomando água, eu passava num riozinho, assim, nessas minas de água, eu tomava água, porque estava com sede, que tempo de calor, tempo seco. Ele não tomava água, eu não sei como é que ele fazia. Esse tempo de calor assim, como agora, ele andava nas fazendas por ir pedindo, ele voltava tarde da noite, coitado. O cabelo dele estava vermelhinho de pó. A mão direita dele era mais preta do que a mão esquerda. Porque geralmente ele segurava no jipe, naquele ferrinho do jipe, e tomava sol naquela mão ficou preta, bem escura, e a outra era clarinha. E quando a gente ia nas fazendas, assim, todo mundo recebia ele muito bem, oferecia as coisas mesmo para ele. Às vezes tinha pessoas que falavam, será que o Padre Albino benze o terreiro para mim aqui? Eu falava, eu falo com ele benze, sim. Eu chegava e falava, Padre Albino, essa mulher aí está pedindo o senhor benze o quintal para ela, o sítio. Ele falava, benze. Eu ia lá, benzia, e tudo isso daí. Um dia eu fui numa fazenda, aqui, até perto de Catanduva, até vocês devem conhecer, é a Fazenda Aparecida. Era do Arthur Lopes, eu não sei, era do genro dele, eu não sei se. Era do Arthur Lopes a fazenda. Eu fui lá e tinha um menino na cama, um cachorro tinha atacado ele, ele foi traumatizado no negócio do cachorro, ele não levantava mais da cama, ficava até deitado lá na cama, não levantava mais. Aí, conversando com o homem lá, o pai do menino, ele falou, olha, meu filho está assim, assim, assim. Eu falei, escuta, eu vou falar com o Padre Albino, o Padre Albino vai benzer esse menino para o senhor. Ele falou, será que ele benze? Eu falei, benze. Aí fui lá, falei com o Padre Albino entrou na casa, foi lá no quarto, ele estava deitado na cama. O Padre Albino benzeu o menino, foi embora. Aí nós continuamos nosso serviço, fomos andando. No ano seguinte, deu certo, deu naquela fazenda outra vez. Eu cheguei lá, estava curioso para saber do menino. Eu cheguei lá, perguntei, ela falou, eles mudaram daqui, mudaram para o Paraná. Parece que foi, não tenho bem ideia, mas parece que foi o Paraná que eles mudaram. Aí então eu falei, não, eu queria só saber daquele menino, assim, assim. Eles falaram assim, o menino sarou, o menino tá bom, não tem mais nada. Eu acho que foi uma graça que ele recebeu. Sem dúvida, eu também acho. Realmente todos nós acreditamos. O senhor Hermílio, então a gente vê aqui que nunca faltou ao Padre Albino toda essa assistência assim, material por parte principalmente, né, das pessoas que menos favorecidas pela sorte, né? Sempre eles deram tudo para o Padre Albino. Mas nós sabemos também que ao lado dessa gente existiram homens aqui em Catanduva, né, homens de posse, né, também dotados de boa formação moral, de bom coração, que deram a ele uma ajuda muito grande, né? E o senhor que viajava constantemente com o Padre Albino, ele fazia referência a certas pessoas. O senhor lembra do nome de algumas pessoas, né? Que ele sempre falava, que davam a ele muita ajuda. O senhor, uma vez eu conversando com o senhor, eu não queria dizer o nome aqui dessas pessoas, né? Se for preciso, eu vou dizer. Eu gostaria que o senhor mesmo né, nomeasse essas pessoas. O senhor lembra de algumas dessas pessoas que ultimamente davam muita ajuda ao Padre Albino, ajuda financeira? Olha, de todas as pessoas eu não lembro,
Mas eu me lembro bem que o Benedito Sancalé ajudou muito o Padre Albino. O Gabriel Hernandes, o Vicente Hernandes, ajudava muito. O José Olímpio Gonçalves também ajudava, inclusive ele foi presidente no hospital. Ele ajudou muito o Padre Albino. O Antônio Estocco, eles davam vaca. O Antônio Estocco todo ano dava vaca para o Padre Albino. Eu ia buscar longe, mas ele dava. Aquela fazenda em Itabapuã, Água Milagrosa, todo ano dava a minha vaca para o Padre Albino. Inclusive um ano eu fui buscar uma vaca lá em Itabapuã, que é a fazenda Água Milagrosa doou. Olha, não é mentira que eu vou falar não, viu? Fui só eu e um açougueiro que trabalhava no matador, chamado Pedro Reis. A vaca pesou, sem mentira nenhuma, 22 arrobas. Era uma vaca dessas moças de Itabapuã, era uma vaca meia velha, mas era grande. E eu sozinho, eu que esse homem, matamos a vaca, tiramos o couro, cortamos, botamos no caminhão e viemos embora para Catanduva. E todo ano essas pessoas davam. O Vicente Martins dava vaca, o Domingos Martins dava vaca. E o Oliveiro Castilho, coitado, que agora, até poucos dias, ele veio a falecer. Também todo ano dava uma vaca. Eu ia pedir uma vaca para ele, eu tinha que ir em abril, ele era gozado. Se eu ia lá pedir uma vaca, que não era em abril, ele não dava. Ele falava, não, eu só dou em abril essa vaca. Então eu sabia, todo ano, no mês de abril, podia ser no último dia, eu ia lá pedir uma vaca, ele falava, eu dou a vaca. Muito bem, senhor Emílio. Eu sei que o senhor falou o nome de umas pessoas aí, o senhor esqueceu de nome de outras. É claro que a gente não é nenhum computador, a memória da gente, mas é que a questão de alguns minutinhos antes aqui de nós iniciarmos essa gravação, o senhor me falou também, além do três irmãos Hernandes, né? O senhor disse o nome do Gabriel, do Vicente, o senhor esqueceu do Manuel, não é isso? Tem o Manuel. Exatamente. Não, eu só apenas estou lembrando, porque a família Hernandes, né? Até eu tenho errado, em vez de falar Manuel, eu falei Gabriel. Foram os três. Era o Vicente, o Gabriel e o Manuel. Todos os três. Do Manuel e do Vicente. Exatamente. Eu lembro bem deles. Muito bem. O senhor Emílio, então nós vamos prosseguir aqui, né, com esse bate-papo nosso. Eu gostaria aqui de fazer mais uma perguntinha para o senhor. Agora, assim, com respeito, por exemplo, né, assim que o senhor estava constantemente ali no Hospital Padre Albino, o que acontecia quando algumas pessoas, né, chegavam no hospital aflitas, né, trazendo assim algum familiar, né, que se encontrava doente, chegavam lá e tinham uma resposta que não tinha vaga, né, que o hospital estava lotado. O que acontecia assim em particular? O senhor lembra de algum fato? Eu me lembro bem, sim. Isso quando chegava uma pessoa lá que ia pedir uma internação, às vezes, de fato, o hospital estava mesmo lotado, tinha muita gente, estava lotado. Mas, então falavam, olha, não tem vaga, está tudo lotado, não tem vaga. Mas a pessoa, coitada, já vinha lá de longe no sítio, chegava aqui, perdia a viagem, eles ia lá e o Padre Albino estava numa mesinha ali na frente, numa escrivaninha dele, sentada na entrada do hospital, e ele via tudo por ali. Então, essa pessoa ia lá na escrivaninha dele, chamava e falava, Padre Albino, olha, eu vim internar meu paciente aqui, e me disseram que não tem vaga, como é que faz? Ele se levantava, ele ia lá no PABX e falava para a moça, olha, interna esse moço aí. Mas não tem vaga, Padre Albino, não tem lugar. Ele falou, olha, interne ele. Se não tem lugar, bota um colchão no chão, interna a pessoa, precisa internar. Mas não tem jeito, não tem, como não vai internar? Ele falou, interna sim, pode dar um jeito aí, eu quero que interna. Então a pessoa arrumava sempre a internação para essa pessoa. Muito bem, a gente percebe então, né, que o Padre Albino, ele era muito piedoso, ele sempre dava um jeitinho para arrumar uma vaga lá no hospital. Então essas pessoas, né, que constantemente iam ao Hospital Padre Albino, então quando não tinham assim, né, diretamente, né, que naquela época em que o senhor trabalhou, o hospital ele era dirigido, né, pelas irmãs franciscanas. Aliás, essas irmãs prestaram também ao Padre Albino um grande serviço, né? Elas eram bastante caridosas. Mas acontece que às vezes não havia mesmo vaga. Mas o Padre Albino não queria nem saber. Tinha que se fabricar um local, porque nenhum doente saía do hospital sem receber a devida assistência médica. O senhor Emílio,
Além dessa assistência médica, o Padre Albino também se preocupava em dar alimentação às pessoas que iam ao hospital? Sim, tinha muita preocupação com isso. Ele ia na cozinha, falava para a irmã, chamava o balde da irmã que tomava conta da cozinha. Eu chegava e falava, irmão, você vai fazer comida para esses pobres. Então a irmã, ela pegava, fazia um caldeirão de sopa muito grande, um ou dois às vezes. Fazia uma sopa até bem reforçada. Fazia aquela sopa bem feita, e quando era tarde, lá por umas 4 horas mais ou menos, o pessoal começava a chegar. Então todo mundo comia aquela sopa, uns trazia caldeirãozinho, levava para casa, porque tinha gente que não podia vir, levava para casa. E assim ele fazia todos os dias, dava essa sopa. Inclusive no domingo, ele dava comida para os pobres, sim. Muito bem, senhor Hermínio. Então aqui nós vamos fazer mais uma perguntinha ao senhor, talvez a última, né? Porque nós traçamos aqui um pequeno roteirinho, antes do início desta entrevista. Rapidamente eu conversei com o senhor e então nós trouxemos um pequeno roteirinho. Então eu vou lhe fazer a seguinte pergunta, o senhor Emílio. Quando estava para ser instituída a Faculdade de Medicina, né, o Padre Albino tinha necessidade de um determinado local, que o senhor vai dizer o nome, que era o antigo Hospital das Clínicas. O que ocorreu né, nesse Hospital das Clínicas, que inclusive, né, o senhor também passou a ter uma participação bastante ativa, né, a mando do Padre Albino. O senhor cumpriu uma missão que, aliás, foi uma missão que depois veio frutificar, né? Esse hospital passaria para a Fundação Padre Albino. Gostaria que o senhor dissesse alguma coisa a respeito do antigo Hospital das Clínicas de Catanduva. Olha, foi o seguinte, nessa ocasião, que o Padre Albino estava pleiteando a Faculdade de Medicina em Catanduva. E precisava de um local para montar essa faculdade. E não tinha esse local para montar a faculdade. Então, não sei quem foi que falou para ele, o próprio doutor Atílio, ofereceu esse hospital, assim. Não ofereceu o hospital, deu a ideia dele arrumar as ações para ficar com o hospital para ele. Porque ele precisava ter, daquelas ações, mais da metade, né, daquelas ações, para poder ficar com o Hospital das Clínicas. Então, ele pegou uma lista de todas as pessoas que tinham essas ações. E a gente, então, aqui na cidade foi fácil. A gente ia nessas casas e a turma doava as ações. Ninguém recusava. Todo mundo dava as ações para ele. E quando era longe, inclusive fui até Rio Preto buscar, fui em Novo Horizonte. Nós fomos atrás das pessoas para pegar essas ações. E eu pegava esses... Segundo o senhor me contou, o senhor foi a Taquaritinga, não é isso? Olímpia. Bom, isso aí é outro caso. É outro caso? Então me desculpe. Essas ações, a gente ia pegar por aqui. Eu fui em Novo Horizonte, fui em Novaes, em Embaúba, em todo lugar que sabia a gente ia buscar. Depois, aí conseguiu bastante dessas ações. Então precisava fazer uma reportagem para entrar no processo, entendeu? Precisava fazer uma reportagem para entrar no processo para entrar na faculdade. Então, precisava fotografar os hospitais, tudo da região. Então, o finado Armando Prando, coitado, ele trabalhava muito lá junto com o Padre Albino. Ele falou, Padre Albino, se for pagar uma pessoa para fazer essa reportagem toda, vai ficar caro. Eu sei que o Hermínio é capaz de fazer isso. O Hermínio é capaz de fazer isso para o senhor. O senhor arrumou com ele uma máquina fotográfica e ele vai fazer essa reportagem. Então ele foi lá nesse fotógrafo da Rua Minas. Eu não lembro o nome do fotógrafo. Eu sei que é um japonês, que ele mora aí pertinho entre o Brasil e o Maranhão. E foi lá e ele arrumou a máquina para o Padre Albino. Uma máquina simples. E eu peguei aquele jipinho que ele ganhou do Estado. Olha, eu andei por todos esses lugares aí. Eu fui em Olímpia, fui em Bebedouro, Monte Azul, fui em Taquaritinga, fui em Novo Horizonte, todos os hospitais, tem outros que eu não lembro no momento, mas em todo que era da região eu fui. Inclusive quando cheguei em Novo Horizonte, eu fiquei meio chateado, sabe? Eu fiquei meio desiludido com a conversa que eu ouvi lá.
Eu cheguei com o diretor do hospital, não quero mencionar o nome dele, porque às vezes vai prejudicar. Mas eu cheguei lá nesse tempo, era o médico que era o presidente. Eu cheguei e perguntei, escuta, eu sou lá do Hospital Padre Albino, e o Padre Albino pediu que eu viesse aqui fotografar o hospital para entrar no processo, para ver se a gente consegue lá em Catanduva uma faculdade. Aí ele falou, olha, se quiser fotografar, pode fotografar o hospital. Não tem nada, não, pode fotografar, eu dou ordem. Só que tem uma coisa, hein? Ele falou, o Padre Albino está fazendo uma arapuca lá em Catanduva. Ele achou que o Padre Albino ia fazer uma arapuca, mas eu acho que ele estava bem enganado. Muito bem, é claro que a gente sabe que além das pessoas boas que ajudaram o Padre Albino, sempre existem também, por outro lado, aquelas pessoas invejosas, né? E que punham dificuldade nas coisas que o Padre Albino realizava. Não apenas que o Padre Albino, né? Sempre foi assim a vida, né? Aqueles invejosos, né? Então, eu sei o nome, inclusive, desse médico, né? Eu não vou dizer o nome, porque já que o senhor Armírio Venturini não quis dizer, eu estou com o nome dele aqui na minha frente, né? Eu sei quem foi esse médico que disse isso, mas não importa. O importante é que o resultado está aí. Então, senhor Armírio, eu vou fazer ainda depois mais uma pergunta. Então, por que o senhor estava aí tão melindrado em dizer que o senhor não tem estudo? Não importa, senhor Armírio, falar bonito, falar certo. O importante é que o senhor deu uma contribuição bastante significativa. O senhor foi uma pessoa que muito ajudou o Padre Albino. Não apenas ajudou o Padre Albino, o senhor ajudou toda a Catanduva, porque nós vemos que o senhor diariamente conviveu com o Padre Albino. Aliás, o senhor foi uma pessoa que tirou sorte grande, porque está diariamente ao lado do Padre Albino. O senhor é muito modesto, é muito simples, mas eu sei que o Padre Albino lhe tinha uma grande estima, né? O senhor convivia diariamente com ele e trocavam ideias. O Padre Albino estava sempre constantemente e tinha uma confiança muito grande no senhor. Então, senhor Armírio, eu vou agora aqui fazer mais uma perguntinha, né? Talvez a última, não sei se o senhor teria mais alguma coisa para nos informar. O senhor me contou também, né? Uma vez que eu conversei com o senhor me contou que o senhor estava viajando com o Padre Albino, né? E quando os senhores vinham lá, retornando de Ouro-Preto para cá, ocorreu um desastre. Eu queria que o senhor dissesse a respeito desse desastre, mais ou menos o que foi que ocorreu e os fatos, né, que aconteceram nessa fatídica noite. Olha, isso foi assim, foi no mês de junho. Foi no mês de junho, se não me engano, foi no dia de São João ou na véspera de São João. Não tenho bem lembrando, foi nesse dia. Nós fomos para Irapuã. Nós fomos bem cedinho para Irapuã pedir donativo. E andamos o dia inteirinho, mas o dia inteirinho mesmo. Nós saímos de lá, já estava bem de tarde. Começando a escurecer já quando saímos de Irapuã. Eu vinha com esse jipe, eu lembro que eu tinha no jipe 5 sacos de arroz, eu tinha um peru, tinha uma leitoa, inclusive a leitoinha estava na frente, junto com o Padre Albino, nos pés dele, assim, embaixo, no assoalho do jipe. Eu vinha vindo na estrada, eu tinha um garrafão de água, que eu levava água para tomar, às vezes não tinha lugar para tomar, eu tomava água. Eu vinha com esse jipe, vinha rodando para Catanduva, sabe, cansado, empoeirado. Vinha vindo, quando chegou, antes de chegar em Ouro-Preto, vindo de Irapuã, de lá para cá, antes de chegar em Ouro-Preto, tinha um riozinho. E eu me distraí um pouquinho, quando eu vi, estava muito perto desse riozinho, era uma ponte. Eu brequei o jipe, mas o jipe era um jipe que não tinha um freio muito bom. Eu brequei, mas ele deu uma derrapadazinha naqueles pedregulhos, porque não era asfalto, era pedregulho. Deu uma derrapada e ele veio na ponte. Eu brequei, mas não deu para brecar. E o jipe bateu embaixo, tinha uns esteios de aroeira embaixo. Ele bateu embaixo no esteio de aroeira, ficou quase de pé. E o motor embaixo, bem entendido, né? E ficou enroscado num pilar da ponte em cima, num pilar não é pilar que não era de concreto, era num esteio da ponte. Ficou enroscado, bateu embaixo, ficou enroscado em cima. Então, naquele momento, estava escuro já. Naquele momento ficou tudo silêncio, não escutei mais nada. Então, aí eu falei, Padre Albino, machucou? Aí ele falou, não, eu não, e você? Eu falei, também não, Padre Albino, eu não machuquei não. Eu falei, vamos ver se a gente sai daqui, né? Ele falou, Armínio,
tire a leitoinha daí, coitadinho, ele está sofrendo. Ele pensou, em vez disso aí, pensou de tirar a leitoinha primeiro, já pensou? Aí eu falei, não, Padre Albino, deixa aí, vamos sair nós, depois eu dou um jeito. Aí eu saí por trás do jipe. Saí não tinha jeito, porque estava longe entre o jipe e a terra, estava longe meio metro mais ou menos. Aí eu falei, como é que eu vou tirar ele daqui agora? Aí eu peguei um saco de arroz, puxei para fazer espécie de uma ponte, para puxar ele para cima. Naquilo vinha vindo uma caminhonete, inclusive era uma pessoa que eu conhecia daqui de Catanduva, ele chamava Olívio Preisler. Então ele parou e falou, oi menino, o que foi? Eu falei, aconteceu um acidente aqui. Aí ele me ajudou a tirar o padre, tiramos o padre para fora, aí depois puseram o padre numa caminhonete e levaram para Urupês. Eu fiquei lá, eu peguei uma chave que eu tinha, desliguei as baterias do jipe para evitar um acidente, desliguei as baterias, e veio um senhor com uma caminhonete, eu não lembro o nome dele, era de Urupês. Ele veio com essa caminhonete e ele me ajudou. Nós pegamos toda a mercadoria, botamos no caminhonete, inclusive a leitoria, as galinhas, tudo. E fomos para Urupês, pegamos o padre e veio embora para Catanduva. Foi isso aí que aconteceu. Muito bem. E, bom, já que o senhor disse desse desastre, o senhor me contou uma vez também, né, que o Padre Albino contou assim em tom de pilhéria, o que aconteceu com ele quando ele sofreu um desastre com um avião de carreira, não sei se da Real ou da VASP. Olha, eu não me lembro esse avião, se era da Real. Tinha outra companhia de avião aqui, mas não lembro qual é o nome dela no momento. Eu não sei se foi da Real, não posso falar com certeza. Eu sei que ele sofreu um acidente, foi no campo da aviação, perto do campo da aviação, tinha um sítio ali, tinha uns pés de café, e o avião no decolar, eu sei que descontrolou e ele aterrissou no meio do café lá. Então, conversando com ele um dia, ele me falou, eu estava conversando com ele, perguntei o negócio do acidente, ele falou, olha, todo mundo que estava lá dentro saíram todo correndo. Foi, eu levantei, fui lá, apanhei minha maletinha e desci, pronto, não aconteceu nada. Ele era muito, assim, muito simples. Muito bem, senhor Emílio. Então agora, para finalizar, né, eu vou apenas fazer uma pergunta para o senhor, assim, a última, né? O senhor Emílio, né, a gente está vendo aqui, eu gostaria de dizer para o senhor, eu sei, né, eu conheço a sua vida, eu sei que o senhor foi um homem sempre dedicado ao trabalho, um homem muito leal, muito sincero, bom profissional, e o senhor que sempre foi muito trabalhador. Eu gostaria que o senhor dissesse que não era brincadeira, né, para acompanhar o fôlego do Padre Albino. O homem parecia um dínamo, né? Ele não parava. Não é isso, senhor Emílio? O Padre Albino, de fato, ele não parava e não tinha medo. Eu lembro bem que um dia, era para sair a 1h da tarde, era depois do almoço. Tinha marcado com ele de sair. Mas quando era para sair, eu cheguei lá em frente do hospital, mas vinha vindo um temporal de chuva, um temporal que dava medo, viu? Aí eu cheguei e falei, Padre Albino, o senhor tem coragem de sair com esse tempo, desse jeito, para ir nas fazendas pedir, Padre Albino? Ele foi, levantou a sainha dele, porque costumava levantar a sainha assim com a mão, foi lá fora, olhou bem no tempo, ele falou, olhe, eu estou com coragem, e tu? Aí não tinha outro jeito, né? Se ele velho, porque tinha coragem, eu tinha que falar que estava também, né? Eu peguei esse jipe e saímos, enfrentamos. Olha, estamos numa estrada ruim, barro, tem aquela enxurrada na estrada, mas nós fomos onde tinha que ir e conseguimos o que ele queria. Ele era batalhador, ele não tinha medo de pedir não, viu? Inclusive, nesse dia nós fomos numa fazenda aqui perto da usina, do Ângelo Zancanel. O Ângelo Zancanel é muito bom para o Padre Albino. Ele todo ano dava uma vaca para o Padre Albino, ele dava café, tinha o administrador dele, o administrador era muito bom também, mesmo que o Orlando, que o Ângelo Zancanel não tivesse, ele dava as doações para o hospital, ele dava café beneficiado, ele dava arroz, todo ano ele dava bastante. Essa gente ajudou muito o Padre Albino. E falar que eu trabalhei muito no hospital, de fato eu trabalhei mesmo, porque eu batalhei naquele hospital, viu? Eu não tenho vergonha de falar, eu trabalhei. Eu fui de noite, às vezes eu levantava de noite. Se for mentira, a mulher está aí, pode chamar e perguntar para ela. Às vezes eu levantava da cama, eu saía com o tempo que estava medo, ia lá no hospital, eu subia no telhado, quando o vento arrancava a telha, eu punha a telha com escuro, eu punha as telhas no lugar,
E eu ia lá desentupir a calha, às vezes fui de noite, porque vi que o tempo ia vir uma chuva muito brava, e tinha aparelhos bons embaixo, eu fui lá de noite, desentupi calha. Eu funcionei mesmo lá. Ali no hospital, nós tínhamos uma horta, eu abastecia aquela horta o ano inteirinho de esterco, eu pedia esterco nas fazendas, eu ia com o caminhãozinho buscar esterco. Nesse tempo eu já tinha um caminhãozinho que tinha trocado com o Jeep. Eu mandei fazer uma carroceria de madeira, mandei fazer uma sobretampa. Eu ia lá e falava para o homem, escuta, você me dá uma caminhonetezinha de esterco para a horta do Padre Albino? Ele falava, dou. Eu ia lá, lotava o caminhãozinho de esterco e vinha. Todo ano, nesse tempo que é seco assim, que é bom para pegar o esterco, o meu serviço era isso, eu pegava, juntava esterco, juntava o ano inteiro. Na horta só tinha um homem que chamava Arlindo, ele faleceu acho que vai fazer 2 anos. Esse Arlindo tinha uma horta lá que enchia o olho da gente. Olha, o que ele colhia de verdura ali não estava escrito, viu? Era alface, era couve, era almeirão, era cenoura, de tudo, pronto, colhia de tudo. E a gente não pagava esse esterco, era tudo de graça, entendeu? Eu comprei uma bomba, mandamos fazer uma caixa d'água, comprei uma bomba, liguei a bomba e molhava tudo, aquelas plantas, tudo. Olha, foi batalhado mesmo, esse hospital. Muito bem, senhor Hermínio. Então nós estamos vendo aí o porquê que o Padre Albino o elegeu para ser o seu companheiro, né? Porque para aguentar o fôlego do Padre Albino tinha que ser uma pessoa como o senhor. Senhor Hermínio, fica aqui os nossos agradecimentos, né? Muito obrigado por tudo que o senhor nos contou sobre a figura querida do Monsenhor Albino Alves da Cunha Silva.